Vou fazer vídeo sem filtro. Bom dia, bom dia, bom dia, seres de luz. Uma feliz Páscoa para todos nós. Uma feliz passagem pelo mar, uma feliz passagem por toda a tribulação. Que nós tenhamos aí gratidão por termos passado por estes momentos e que todos saiam mais fortes do que entraram. Meu nome é Perla Pires, alguns já me conhecem na atuação na educação, mas de 3 anos para cá eu venho me preparando e entrando em contato com um movimento revolucionário dentro da humanidade de conhecer a si mesmo. E eu disse a vocês que eu faria as lives dessa semana falando um pouquinho desse período em que nós estamos passando no inconsciente coletivo, em que todos reconhecem este movimento como Páscoa. E tocou no meu coração de tratar desse assunto, porque é um assunto que eu conheço há muitos anos, pela atuação e pela convivência com a igreja evangélica e inicialmente com a igreja católica, mas era um movimento, na verdade, de chamado a este novo ser que eu venho construindo na minha existência. Diante de desafios diversos, que muitos que me conhecem, me seguem nas redes sociais, sabem o quanto eu tenho alguns pontos de vista quanto a algumas questões que eu também tive que reconstruir, destruir, descriar. E quando eu também comecei a minha atuação na evolução, eu também observei que muito daquilo que me incomodava no outro estava dentro de mim de alguma forma. E então eu fui primeiro me reconstruir e me refletir a respeito daquilo dentro de mim, para então entender o que o outro tanto me incomodava. Mas diante desses desafios todos que nós vivemos durante esses últimos anos, e como todos sabem também, eu tenho que a representação política é uma representação muito importante. Nós não observamos na história da humanidade um movimento social que não se necessitasse da representação política das pessoas, dos representantes, das ideias, das reflexões, da evolução humana, dos desafios e da força que tem a sociedade quando ela se une para um propósito. Bom ou ruim, ela tem força. Então, eu escolho sempre estar presente. Para mim, isso é uma obrigação. Eu escolho, para mim, né? Não uma obrigação que alguém me impõe, mas eu que entendo que seria interessante contribuir por aquilo que eu já recebi. Então, eu vivi esse movimento político nesses últimos anos que muito me tirou daquilo que eu estava, assim, bem acomodada, bem tranquila. Estava na minha zona de conforto com os meus movimentos naturais de trabalhar, ir para a igreja, família. Isso tudo estava tão tranquilo até que eu me observei questionando algumas questões que os líderes políticos atuais trouxeram para a reflexão. E aquilo me incomodou muito porque algumas verdades que eles então colocaram nesses momentos não eram verdades que eu acreditava serem verdades necessárias para aquele momento. Eu não vou repetir as frases aqui, porque nós estamos falando de um momento de luz, um momento de harmonia, e as palavras elas têm uma força, mas depois da Páscoa eu falarei um pouco mais o que realmente me incomodou nessas verdades que vieram à tona. E incomodada com essas verdades, então eu saí em busca das minhas verdades. E aí encontrei alguns caminhos mas muito gratificantes que me levaram a me conhecer. Então, e um deles, que é especificamente para o dia de hoje, que é o dia que a humanidade tem nesse consciente coletivo, nessa egrégora, de gratidão, que é a dia da Páscoa, eu trago o primeiro caminho pelo qual eu percorri.
eu vou ter esse movimento aqui com vocês, né? Eu vou honrar as pessoas que me fizeram presente, eu vou honrar as pessoas que colaboraram com a minha evolução, que eu estou em evolução ainda, tá? Não sou Buda, não serei, essa não será meu objetivo, mas eu estou em evolução, buscando sim me conhecer, e eu vou honrar esta atuação dessas pessoas. Então eu conheci uma pessoa pelas redes sociais, chama Márcia Luz. Então se você não a conhece, busque ela no YouTube, no Facebook, e ela trabalha simplesmente com a palavra gratidão. E isso, assim, para mim foi uma surpresa, né? Porque a gente aprende desde pequena, agradece, menina. Agradece isso, agradece aquilo, e era obrigado para lá, obrigado para cá, e obrigado para cá, e obrigado para lá. E ela veio trazer essa reflexão de quanto a palavra gratidão tem muito mais força dentro desse processo. Não só a palavra em si, mas também o sentimento gratidão pelas coisas que nós já temos e recebemos, e pelo que somos, e pelo que nós conseguimos então também oferecermos para a nossa existência. E eu gostaria de trazer para vocês aqui o significado da palavra obrigada e gratidão. Obrigado é uma palavra que deriva com o particípio do verbo obrigar, que deriva do latim obrigare, com o sentido de ligar moralmente por uma obrigação, favor ou gentileza. Então, quando você diz obrigado, é que você diz que você está ligado por esta obrigação àquela pessoa, por favor ou gentileza, mas você está sendo, assim, obrigado a agradecer. Dizer obrigado como forma de agradecimento já não remonta o sentimento do verbo do qual deriva do saber. Sentir-se em débito com alguém por um favor, por uma pessoa. Atualmente tem o mesmo sentido de agradecido, mas o mesmo sentido não é a mesma palavra. É o mesmo sentido que nós criamos para a palavra obrigado, mas ela não deixa de ser esse débito, essa dívida que você acredita ter com aquela pessoa. Já a gratidão é uma característica de uma pessoa que se sente grata de quem reconhece o benefício que lhe foi feito. É diferente. Você não está agradecendo porque você está ligado a uma obrigação. Você está reconhecendo o benefício daquele ato, daquela palavra, daquela pessoa existir na sua vida. Tem o mesmo sentido de agradecimento. Então, a Márcia Luz começa com essa explicação, dizendo a diferença entre você estar obrigado a fazer algo e você estar realmente agradecido. E eu gostaria de transpor esta compreensão e esse primeiro caminho pelo qual eu passei de evolução, que foi reconhecer a gratidão na minha vida, para o dia de hoje. Então, hoje é um dia de gratidão. Gratidão, porque dentro da história da humanidade, alguém nos amou primeiro. Um ser divino, o nosso Criador nos Voltei? É que a Guga queria responder para mim o que era gratidão. Nos colocou em situação de agradecimento no dia de hoje. Porque nós comemoramos hoje o momento em que nosso Deus colocou o seu Filho em sacrifício para novamente libertar o povo da escravidão. Novamente libertar o povo da escravidão. Então, porque nós temos a primeira Páscoa, que seria a passagem do povo do Egito, que foi liberto por Moisés. E essa segunda Páscoa nos coloca novamente pela passagem dessa libertação, porque estávamos presos no jugo da lei, naquilo que deveria ser e naquilo que alguns religiosos também determinaram quando nós criamos essas coisas. A humanidade vai criando estas coisas para o controle da humanidade, e nós tínhamos nos perdido nesse momento, e Jesus veio com a sua esperança nos trazer nesse momento esta ideia e esta reflexão a respeito da necessidade de nós renascermos, porque não é só nascer, tem que renascer. Nós chegamos nessa existência por meio da escolha dos nossos pais, e aí nós, primeiras pessoas que nós temos que agradecer em nossas vidas, temos que honrar
são as pessoas que nos deram a vida, que nos permitiram chegarmos nessa existência. E depois as outras pessoas vão nos mostrando o quanto é importante essa existência e o que nós viemos fazer aqui, nessa nossa existência. Então a palavra que eu trago hoje para todos nós é gratidão. Gratidão por nós existirmos, gratidão pelo dia de hoje, gratidão pelas pessoas que nos cercam, gratidão pelas pessoas que são os nossos grandes mestres, as pessoas mais fáceis ou as pessoas mais difíceis que nós tivemos em nossas vidas. Gratidão por estarmos passando por esse momento de desafio, desafiador. Gratidão porque nós sairemos melhores e maiores. Que nós tenhamos um domingo de Páscoa envolvido nesta palavra da gratidão. E eu gostaria de terminar aqui, que eu estou mandando para algumas pessoas, com esta oração que eu conheci também com uma outra pessoa muito importante nas redes sociais, que chama Bruno Gimenez, e a Patrícia Cândido, também quem puder buscá-los, as mensagens deles são bastante colaborativas. Então, eu gostaria de terminar com a grande invocação da Fraternidade Branca para todos nós. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz na mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia a vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem, do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz. E feche a porta onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, porque assim é. Namastê.